Paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, mais um dia, pela graça, pela misericórdia do Senhor, que nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Deus possa te abençoar, que essa palavra possa esclarecer as dúvidas do seu coração e que o Senhor venha falar através do seu Espírito conosco. Deus possa abençoar, agradeço os irmãos por estarem nos acompanhando. E hoje, irmãos, no Café com Palavra, lá na nossa igreja, no Mevan Santo André, o Senhor, diante dos tantos assuntos, palavras poderosas, o Senhor, Ele ministrou uma mensagem ao meu coração para que eu assim estivesse transmitindo aos irmãos, e eu quero também, através desse vídeo, estar ministrando essa mesma palavra. Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, e nós vamos, irmãos, acompanhar a partir do versículo 2. João 5, versículo de número 2, diz assim a palavra: Ora, em Jerusalém, há, próximo à Porta das Oliveiras, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Até aqui, meus irmãos. Amados, a palavra de Deus, e um texto muito conhecido de muitas pessoas, mas talvez você, meu amigo, que vai acompanhar esse vídeo, talvez nunca teve oportunidade de acompanhar essa história da palavra de Deus. Eu queria resumir rapidamente aos irmãos. A Bíblia diz que em Jerusalém havia um local, havia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque, irmãos, a tradição diz que havia uma grande multidão de pessoas, mas não era qualquer tipo de pessoa. A Bíblia vai dizer que nesse local haviam enfermos, haviam cegos, haviam mancos, ou seja, as pessoas nesse local, elas estavam enfermas, elas eram doentes. E a Bíblia conta a história que em certo momento, em certo período, um anjo, ele descia, ele vinha e ele movimentava as águas desse tanque. E conta a história que quando as águas eram agitadas, a primeira pessoa que se encontrava enfermo
diante desse tanque, o primeiro que descesse até o tanque e entrasse nessas águas, ele era curado. Então, eu não sei dizer aos irmãos de quanto em quanto tempo que acontecia esse agito das águas. Aquelas águas daquele tanque, elas estavam paradas. Aquelas pessoas que precisavam de uma cura, que estavam ali esperando o momento certo, em que havia o movimento das águas. E eu fico imaginando agora que quando aquelas águas elas eram movimentadas, as pessoas, criava-se um alvoroço naquele lugar. Aleluia. E o primeiro que descesse em contato com as águas, ele era curado. E o que chama atenção, irmãos, é que no versículo de número 5, ali havia um homem há 38 anos. Há 38 anos, um homem enfermo. A Bíblia diz que era um paralítico. E ele estava há 38 anos diante daquele tanque, diante daquela situação, esperando aquelas águas serem agitadas. 38 anos, irmãos. E Jesus, sabendo, olha o que diz a palavra, Jesus vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, Jesus vai até ele e disse: queres ficar são? Ou seja, a palavra de Deus ela diz que Jesus, ele sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo. Jesus ele sabia que aquele homem se encontrava paralítico, esperando o movimento das águas, esperando o agito das águas no tanque de Betesda. E Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação. E o mais interessante, o mais tremendo é que Jesus vai até aquele homem e Jesus ele dá uma palavra para aquele homem. Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem: queres ficar são? Você quer ficar são? E olha o que diz, irmãos. Aquele homem responde: Senhor, eu não tenho homem algum. Ou seja, eu não tenho ninguém que me ajuda quando a água é agitada, que me coloque, que me ponha no tanque. Porque quando eu tento, mesmo sem ajuda, desce um outro antes de mim. Ou seja, ele tentava. Aquele homem estava tentando há 38 anos. E o que eu acho mais interessante é que quando o Senhor Jesus vai até esse homem, o Senhor Jesus ele pergunta: queres ser curado? E aquele homem ele não diz que sim nem que não. Aquele homem ele coloca agora uma condição. Aquele homem coloca agora uma condição num tanque. Aquele homem coloca agora a condição num agito de água. Aquele homem agora ele limita a sua condição. Aquele homem agora ele limita a sua cura, a sua vitória, através de um movimento de águas, porque na cabeça daquele homem, ele passa tantos anos, irmãos, ele passa tanto tempo vendo a cura de várias pessoas, vendo que quando a água é agitada, desce um, é curado, no outro dia a água é agitada, desce outro, é curado, e assim sucessivamente. Aquele homem, ele não responde a pergunta do Senhor: olha, você quer ser curado? Não. Aquele homem, ele condiciona agora, ele condiciona a sua cura através do agito das águas, através do movimento das águas naquele tanque. Talvez eu e você, nós temos condicionado o agir de Deus na nossa vida. Nós temos condicionado para que Deus possa nos abençoar. Nós temos condicionado, nós temos dado desculpa, nós temos dado a nossa versão. Mas eu quero te dizer, irmãos, que ainda que você esteja como esse homem, há 38 anos esperando algo, ainda que você esteja esperando há muito tempo uma resposta, uma provisão, uma cura, um direcionamento,
Sabe, talvez você está esperando há muito tempo e talvez não tenha acontecido. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez as suas águas estão paradas. Talvez as coisas na sua vida, elas estão paradas. Elas estão sem movimento, elas estão sem resposta, elas estão sem um direcionamento. Talvez você está num lugar e você está sem saída. Você não está sabendo como agir, como proceder, sair dessa situação. E aquele homem dizia: Senhor, quando eu tento, porque eu não tenho ninguém que me ajude. Talvez você está na condição desse homem, não tem uma ajuda de ninguém, não tem uma ajuda de um familiar, não tem ninguém que te dê ao menos um conselho, ao menos um direcionamento, ao menos uma palavra que conforte a sua dor, o momento da sua solidão. E aquele homem dizia: eu não tenho ninguém. E mesmo não tenho ninguém, na minha limitação, por estar enfermo, por estar paralítico, por não ter o movimento das pernas, quando eu me esforço, quando eu tento me lançar no tanque, me lançar naquelas águas agitadas, vem outro e desce na minha frente. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa palavra. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei o que está te limitando. Eu não sei o que está deixando você continuar com essa paralisia, continuar sem avançar, continuar sem seguir. Sabe, eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas olha só, no verso de número 8, Jesus vai aquele homem novamente e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma a tua cama, que há muito tempo, que durante 38 anos foi como um consolo na sua vida. Esse leito que você ficou deitado e há muitos anos, você, quando pensou em se levantar desse leito, vinha outro e descia na sua frente. Isso há muitos e muitos anos. Jesus estava dizendo para ele agora: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que no versículo 9, logo aquele homem se levantou, logo aquele homem ficou são, logo aquele homem tomou o seu leito e andava. Oh, glória! E é maravilhosa a palavra do Senhor. É maravilhosa a palavra do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que há muito tempo Jesus sabia que aquele homem estava naquela condição. Então eu quero liberar algo para a sua vida. Talvez você está há muito tempo, e talvez você não tenha mais esperança. Talvez você acha que já deu. Talvez você acha que a sua vida passou. Talvez você acha que a sua vida não tem mais uma saída, um direcionamento. Mas, irmãos, com o Senhor Jesus não há perda de tempo. Com o Senhor Jesus, a cura. Com o Senhor Jesus, há livramento. Com o Senhor Jesus, a libertação, a alegria, a salvação. Então receba nessa noite essa palavra. Receba essa noite essa palavra, porque ainda que está parado, ainda que não há agito, ainda que não há resposta, ainda que não há um diagnóstico favorável, se você crê, se você acredita na palavra de Deus, se você toma posse dessa palavra, então o Senhor Jesus, Ele manda te dizer: ei, eu sei que você está há muito tempo nessa situação, eu sei que você está há muito tempo esperando algo, mas levanta-te, toma o teu leito, levanta-te, anda. Essa é uma ordem. Saia dessa situação. Não permita mais que essa situação, não permita mais que isso te entristeça, que isso que você está passando te magoe, te chateie, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor vá de encontro à sua vida. Talvez essa noite o Senhor está removendo os tanques de Betesda. Talvez essa noite
o Senhor está removendo aquilo que você acha que poderia ser esperança na sua vida. E Ele mesmo está se colocando como esperança para você. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso socorro, irmão, bem presente no momento da angústia. Ei, recebe essa palavra. Recebe essa palavra nessa noite. O Senhor é o teu socorro. É aquele que vai ao teu encontro. É o teu pastor e de nada você terá falta. É aquele que te faz caminhar em pastos verdejantes. É aquele que, em vez de agitar a água, é aquele que acalma a água. É aquele que dá ordem à tempestade e ao mar. Ei, aquieta-te, cala-te, porque Ele tem a última palavra. Ele tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Ele tem uma palavra de esperança para aquilo que nós estamos esperando. E o tempo não vai fazer você se frustrar. Não vai fazer você se frustrar, porque no Senhor Ele restaura o nosso tempo. Ele restaura tudo aquilo que se perdeu. A espera no Senhor, ela vale a pena, irmãos. Então recebe essa palavra, que você possa ser fortalecido, que você possa ser animado novamente, que a palavra do Senhor vá de encontro à sua vida, viu? Que a palavra do Senhor vá de encontro aos teus pensamentos, que a palavra do Senhor vá de encontro ao seu coração e que nessa noite você se levante, você tome o seu leito e você ande em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor possa te abençoar. Se você recebe essa palavra e se o Senhor coloca uma outra pessoa no seu pensamento, uma pessoa que necessita receber essa palavra, eu queria que você enviasse esse vídeo para essas pessoas. Amém, irmãos? Estamos fazendo a obra do Senhor. Estamos devagarzinho, caminhando, mas crendo